Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Hoje a lição de número 8, que vai ser ministrada no dia 23 de fevereiro de 2025 e traz por tema os reis mais importantes de Israel. Este tema está subordinado ao tema trimestral, do trimestre que nós temos, uma viagem pelo Antigo Testamento. Viajando pelo Antigo Testamento, nós vamos falar sobre os reis, neste caso, os reis mais importantes na história de Israel. Tá bem? O texto áureo que nós temos se encontra no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 11, o versículo também de número 11, que está escrito: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então, nós temos aqui uma advertência e uma promessa a Salomão. Infelizmente, não é das melhores, porém, faz parte da história de Israel, faz parte da história do povo e também, consequentemente, faz parte da história do cristianismo, tendo em vista que o cristianismo não é uma sequência, não é uma facção do judaísmo, mas a história ela vai trazer nosso Senhor Jesus Cristo da linhagem de Davi, da linhagem real, da linhagem para as nossas vidas, o nosso Salvador Jesus Cristo. Os objetivos da lição: mostrar Davi como rei, poeta e adorador, trazendo características importantes, não somente como as que nós vemos ou que chamam a atenção dos povos nos dias de hoje, mas, vamos dizer assim, características que Deus colocava na vida destes homens e que faziam toda a diferença. Não era um simples rei, não era um simples poeta, não era um simples adorador, mas características existiam que os destacavam, que faziam com que seus ministérios se tornassem mais relevantes, mais importantes, e é o que nós precisamos buscar também para a nossa vida nos dias atuais. Tá bem? Apresentar, o segundo objetivo é apresentar Salomão como rei pacífico, escritor e construtor do templo. Nós temos ele do lado de cá, né? Também como rei, também como construtor e como escritor. E o último objetivo é nós pensarmos, refletir sobre como a desobediência de Salomão dividiu a nação. Infelizmente, então, nós vamos tratar aí que, apesar de todos os pesares, das grandes qualidades que estes homens, não vamos colocar a culpa somente em um, mas todos nós erramos, todos pecamos, e não é diferente na vida nem do pai e nem do filho aqui, Davi e Salomão, que existiram momentos em que eles, infelizmente, entraram por um caminho equivocado, um caminho que Deus não lhes havia ordenado, praticaram, fizeram algo que desagradou a Deus e que, infelizmente, fez com que suas vidas, seus ministérios, seu trabalho, tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo para Deus, para a nação de Israel e para si mesmos, infelizmente, em alguns casos, colapsasse. Quer dizer, elas não fossem mais para frente. Em outros, nós tivemos problemas, eles tiveram problemas que os perseguiram pela vida, por toda a sua existência, e alguns que, infelizmente, afetaram também
toda a nação. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a vida ela não é somente feita de rosas, mas tem os seus espinhos. E a maioria das vezes estes espinhos somos nós quem procuramos, somos nós quem vamos atrás. A minha afinada mãe sempre dizia que a gente tem o costume de procurar pelo em ovo, né? Chifre na cabeça de cavalo. E muitas vezes nós, por não adquirirmos determinadas características para a nossa vida, como paciência, como parcimônia, como fé, perseverança e saber esperar em Deus, nós, infelizmente, acabamos cometendo atos que, se não arruinarem totalmente aquilo que estamos fazendo, nos trará problema no decorrer da nossa vida. É por isso que ele diz a desobediência de Salomão, Mas nós vamos ver que também Davi não esteve fora da questão problemas na sua vida, procurar problemas para si. Encontrou, soube se arrepender, soube pedir perdão, porém sofreu as consequências daquilo que eles praticaram. Porém, a lição, ela nos traz o tema interessante, os reis mais importantes de Israel. Veja, é destacada a relevância destes dois, no caso destes dois reis. Porém, Deus, na sua justiça, ele também não permite, não deixa que as falhas, que aquilo que trouxe problemas para ambos, ficassem fora da história. Seria tudo muito bonito se Deus colocasse somente as vitórias, as coisas bonitas, os trabalhos bem feitos, né? E escondesse as falhas dos homens. Não, Deus não age desta maneira. O Senhor, ele vai mostrar, e ele vai nos mostrar, e nos mostrando, ele tenta nos ensinar a que tomemos cuidado também para não praticarmos os mesmos atos. Veja que a palavra importante, ela é relevante, ela traz um certo peso e que se não conta quando nós somos chamados de importantes ou nós nos consideramos importantes além daquilo que realmente somos, pode nos trazer problemas muito grandes para a nossa vida, principalmente tendo em vista que o espírito do homem é um espírito egoísta, egocentrista, né? É um espírito orgulhoso, nós já somos assim por natureza. Então, eu ouvi nesta caminhada muitas vezes que o homem ele é mais provado pelos elogios do que pelas críticas. As críticas fazem com que nós busquemos um aperfeiçoamento, a gente procure melhorar, principalmente por aquela ala que está menos agradada, se sente menos agradada por nós, né? E buscamos uma melhora. Porém, quando os elogios são demais, são excessivos, eles têm a tendência de nos inflar o ego e fazer com que nós pensemos além daquilo que realmente somos, tá bom? E isso também pode trazer uma estagnação, uma parada, pode trazer uma infinidade de coisas. Então, precisamos tomar cuidado com a questão dos elogios. Os elogios são perigosos, sim, porque eles têm a tendência de inflar o nosso ego, de inflar, né, de maximizar aquilo que nós pensamos de nós mesmos, e isto pode ser perigoso. Também eu pensei em destacar fazer esta observação nesta lição destes dois grandes homens, porque são chamados de importantes, mas que infelizmente não conseguiram levar a cabo, como nós veremos na questão do segundo nome citado, com todo o sucesso, justamente por causa de falhas que foram sendo praticadas, cometidas no decorrer
de sua vida por falta da observância da vontade de Deus e da palavra de Deus. Quando nós entramos por este caminho, infelizmente, o sucesso, talvez, ele pode até acontecer, ele poderia acontecer até em maior escala, tá bem? Um sucesso um tanto quanto maior. Porém, nós precisamos tomar cuidado para que as nossas falhas, os nossos erros, tá bem? Não ser aquilo que Deus designou para nós, ele não ficar aquém daquilo que o Senhor havia, vamos dizer, predestinado, previsto para as nossas vidas por causa das nossas falhas, tá bem? Por causa das nossas falhas. Então, vamos falar dentro da lição, no primeiro tópico, Davi, rei, poeta e adorador. Então, nós temos aqui o primeiro ministério, vamos chamar de ministérios, mas ministério do rei de Davi como rei. O rei, nós sabemos que ele é o soberano, ele é o líder, é aquele que conduz, é aquele que vai adiante, é aquele que organiza, é aquele que pensa, é aquele que planeja, é aquele que distribui. Quando nós falamos do rei, nós falamos de soberania, nós estamos falando de alguém que está na cabeça, vamos dizer assim, ele é o ponta da situação. Tudo vai passar por ele, tudo tem que passar por ele. Ora, se é um líder realmente envolvido com a causa, com o ministério, com aquilo que ele está fazendo, obviamente ele será um rei, um soberano, um líder preocupado. E sendo preocupado, ele vai querer estar a par de todas as coisas. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, uma grande parte da liderança única e exclusivamente preocupada com aquilo que o cargo pode lhe trazer, proventos, posições, uma infinidade de benefícios, mas não estão preocupados totalmente na questão de estar sobre, de ter sob o seu comando uma nação, ou o que quer que seja, tá bem? Mas na vida de Davi, no ministério de Davi, então nós vemos o quê? Como rei, ele é vencedor de várias guerras. Quando nós olhamos até mesmo antes de se tornar rei e até ainda sendo, vamos dizer, um serviçal de Saul, ele está próximo, não sei se posso chamá-lo de serviçal de Saul, mas ele está ali próximo ainda de Saul, ele vence, né? Nós vamos vê-lo vencendo Golias, que afronta o exército e o rei de Israel e o próprio Deus. Nós vamos ver aí o jovem, né? Um homem muito novo, já também enfrentando problemas, vencendo, estando na ponta, buscando a liderança, mesmo com o tamanho do gigante, mesmo com a afronta e a zombaria dos seus irmãos, mesmo com a sua tenra idade, mas ele já tem esta característica na sua vida. Então, Davi, nós vamos vê-lo confrontando, afrontando e vencendo Golias. Isto antes de se tornar rei. Talvez corrobore com aquilo que eu sempre digo: o líder, ele já nasce líder. Ele é aperfeiçoado, suas características de liderança são aperfeiçoadas, tá bem? Mas não somente isto, né? Não é somente um vencedor, como um soberano, um pensador, um estrategista que o que ele faz? Ele edifica Jerusalém. E Jerusalém, sendo a cidade da paz, ele edifica esta cidade. E não somente isto, ele faz desta cidade tanto a capital política quanto a capital espiritual da nação. Tomando esta atitude, o que ele faz? Ele unifica o povo. Ele unifica o povo. O que é unificar? Ele traz toda a nação de Israel para um único ponto.
tá bem? Não é que vai todo mundo morar dentro de Jerusalém. Porém, todas as atenções, tá, de todas as tribos, das 12 tribos, agora estão voltadas para Jerusalém, para a cidade da paz, para a cidade. Então, Davi, ele é um estrategista, ele concentra, não vou dizer o poder, mas ele concentra toda a atenção em Jerusalém, que agora é a capital tanto política quanto religiosa de Israel, tá bom? Também o que ele faz como rei, como soberano, como o estrategista, aquele que planeja, aquele que comanda, controla, está com tudo debaixo do seu cuidado, da sua atenção, daquilo que precisa ser feito. Ele restaura, veja, então nós temos, ele vence, ele edifica e ele restaura o culto a Deus, trazendo tudo a ver. Mas principalmente, como que nós vemos isso? O que Davi faz de tão especial que a restaura a adoração a Deus? Aqui no caso o culto, então, vamos chamar de culto, porque a adoração nós vamos falar um pouco mais para baixo. A Arca da Aliança, ela é trazida, a Arca da Aliança, ela é trazida e é posta em Jerusalém. Quer dizer, a presença de Deus, o objeto que simboliza a presença de Deus, tanto a arca quanto o propiciatório, agora estão em Jerusalém. Quer dizer, tudo aquilo que fazia menção, que trazia a menção, que trazia a mente do povo, a presença de Deus no meio deles. E você sabe que quando nós temos algo na nossa vida e nós temos a certeza que a presença de Deus está conosco, isto nos traz paz, nos traz tranquilidade, aumenta a nossa fé, a alegria de servir e de estar num determinado lugar. A presença de Deus, ela vai mexer com todas as áreas da nossa humanidade. E Davi, sabendo disso, o que ele faz? Ele não somente, ele restaura o culto a Deus, fazendo o quê? Trazendo a Arca da Aliança. O objeto principal do tabernáculo até agora móvel, e que depois, no comando do seu filho, será agora um tabernáculo fixo, né? Será fixo. E um dos utensílios, dos objetos principais, nós temos na entrada, nós temos o altar do sacrifício, nós temos a pia do lavatório. Quando entramos no lugar santo, você tem o menorá, você tem ali a luz, você olha para o outro lado, você tem a mesa dos pães da proposição. Ainda no lugar santo, quando você chega perto da passagem para o Santo dos Santos, você tem o altar do incenso, que simboliza as orações dos santos. Mas qual era o principal? Qual era o objetivo principal? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, e ele agora tinha de frente com ele, estava diante dele, e ele começava a apresentar o seu sacrifício de movimento, a sua oração na presença de Deus, onde o Senhor manifestava a sua glória no propiciatório e falava com o povo de Deus, né? Então, quando nós olhamos para todos os utensílios, todos são muito importantes, mas o principal era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, simbolizava Deus no meio do seu povo. Na arca tinha as tábuas da lei, você tinha uma porção do maná e também a vara que floresce, a vara de Arão, né? O cajado de Arão que floresce está ali. Mas o principal era a manifestação da glória de Deus, a manifestação da presença de Deus no propiciatório. Olhamos então a importância de Davi como rei, não somente um cabra que usa uma coroa, né? Não era um homem que tinha somente um título e que se agigantava por causa do seu título, gostava, a gente chama de dar carteirada por causa do seu título. Não, ele soube fazer um bom proveito do seu título. Ele soube fazer um bom proveito. Veja, ele como rei, ele vence guerras, várias guerras. Veja que aqui já dá ideia de muito, né? Muitas guerras. Também não era só um homem de guerra, ele era um estrategista a tal ponto
dele edificar Jerusalém, a cidade da paz, a cidade do Senhor, a cidade de adoração, e também ele restaura o culto, trazendo a Arca da Aliança. Trazendo a Arca da Aliança. Veja que visão, me desculpem. Prestem atenção na visão maravilhosa de adoração que Davi tinha. Ele sabia que ele não poderia ser meramente um rei ou um adorador, ele precisava da presença de Deus no meio dele. O que nós vemos hoje em dia? Nós vemos grandes vencedores de batalhas, nós vemos edificadores de edifícios, grandes edifícios, né? Eles tentam restaurar o culto, mas da maneira deles. Mas quando nós olhamos para, aleluia, quando nós olhamos para isso aqui, só tem uma forma de restaurar o culto a Deus. É fazendo o quê? É trazendo de volta a presença de Deus para o lugar. É colocando Deus de volta no seu devido lugar. Nós queremos restaurar o culto hoje em dia, mas deixando Deus de fora. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo a porta no Apocalipse, ele está do lado de fora. Então vamos aprender a primeira lição com Davi como sendo o rei. Vamos vencer batalhas? Vamos edificar grandes, templos, grandes Jerusaléns aqui. Vamos restaurar o culto. Mas veja, esta restauração, eu estou me lembrando aqui, ó, padrões de máxima excelência estabelecidos. Mas quando pensarmos em restaurar o culto, é restaurar obedecendo padrões de excelência estabelecidos por Deus. Tá? Essa restauração não pode ser como o nosso querer, tá? Da nossa forma, com o nosso pensamento, com as nossas cores, com aquilo que nós achamos que vai trazer, ou copiamos de nações pagãs, ou achamos que porque bonito, deu certo num tal lugar, aparentemente deu certo, a gente vai copiar. Não, veja, quando pensamos em restaurar, a primeira coisa que Davi faz ao restaurar o culto é trazer de volta a presença de Deus. É colocar Deus no seu devido lugar. E qual é o lugar de Deus? Quando falamos de igreja, de vida espiritual, onde nós vamos colocar Deus? Onde estará Deus? Deixaremos do lado de fora? Continuaremos com Ele do lado de fora? Ou vamos convidá-lo como os caminhantes de Emaús? Fica conosco, já se faz tarde. Havia um hino antigo que dizia: tens meu coração para morar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Veja, a Arca da Aliança restaurou o culto a Deus, trazendo a Arca da Aliança, trazendo a presença de Deus novamente para o seu lugar. Tá bem? Prestemos atenção nisso. Daqui, Davi, como poeta, né? Nós conhecemos poetas, falamos de poetas, escrevemos poesias, citamos poesias, porém, veja, dentro da linguagem poética, do ministério poético de Davi, nós vamos notar uma qualidade diferente deste homem, uma qualidade diferente deste poeta, deste exclamador de vitórias e de sucessos. É citado na lição o Salmo de número 23, tá bem? E no Salmo 23, na lição, está também que conta a relação de um pastor com as suas ovelhas. Né? O pastor que chama as suas ovelhas, que é conhecido, que leva ela a pasto verdejante, às águas tranquilas, que conduz, que tem vara, que tem cajado, que vai levá-la, que vai protegê-la, que vai defendê-la. Veja, e dentro desta linguagem, das características da sua função, porque quando nós nos lembramos, Davi era pastor antes, era ele quem cuidava das ovelhas do seu pai, né? De Jessé, era ele quem estava no campo quando Samuel vem ungir o novo rei. Davi está no campo pastoreando e ele pega esta relação do seu trabalho, da sua função, da sua obrigação como seu pai e traz para a sua vida espiritual. Ele traz para a sua vida espiritual fazendo o quê? Ele vai contar, olha, a relação. Ele começa a falar da relação pastor e ovelha. Da relação pastor. Que relação bonita, que relacionamento, que condução, que vida
que carinho, né? E nisso ele faz o quê? Ele faz alusão, né? E eu até acho bonito algumas palavras, né? Ele faz uma referência de maneira indireta. Davi está falando do quê? Do imenso cuidado e do amor de Deus para com os seus servos. Para com os seus servos. E olha que coisa impressionante, ele pega daquilo que ele sabe, daquilo que ele vive, daquilo que ele faz cotidianamente, todos os dias, ele tinha que cuidar daquelas ovelhas, e agora como rei, agora como um homem, não vou falar importante, eles não chamam de importante, vamos chamar de importante, agora como o homem mais importante, o homem, ser humano, mais importante de Israel, ele vai falar de Deus, ele vai falar com o povo, ele vai transmitir para o povo, mas ele vai aonde? Ele vai nas suas bases. Lá quando ele cuidava, e ele se lembrava do cuidado que ele aprendeu a ter com as ovelhas, a ponto de arriscar a vida 2 vezes para defender as suas ovelhas. 2 vezes. Veja, e quando ele pega tudo isso, ele fala assim, talvez ele tenha pensado, porventura não é assim também o amor do nosso grande Deus, do grande Deus de Israel? Porventura não é assim que ele faz conosco? Ele é o nosso pastor, ele é o nosso sumo pastor e nós somos suas ovelhas. Então agora Davi ele vai inverter, ele vai pegar toda aquele conhecimento que ele tem da área do pastoreio e transfere para Deus e diz: o Senhor é meu pastor. Por que ele pode dizer o Senhor é meu pastor com segurança? Porque Davi não era um pastor qualquer. Davi não desempenhava a sua função de uma maneira qualquer. Tá? Ele era um homem, ele era um jovem, era um homem que se dedicava, que arriscou a vida, como eu disse, 2 vezes, para salvar, para livrar as suas ovelhas. Não era um homem qualquer, não era uma função qualquer. Ele não, meu pai me deu isso aqui para fazer, se dane, vou fazer, ou deitava num canto, ia dormir e deixava as ovelhas. Não, ele estava ali. E agora ele olha para Deus e começa a dizer para Deus também, o Senhor também é meu pastor. Talvez ele pensasse assim, e talvez, como eu sei que o que eu fiz pelas minhas ovelhas, apesar de ser uma coisa boa, é muito pequeno para comparar com o que o sumo pastor faz por nós. Então, veja, ele pega esta relação como poeta, ele pega a sua história de vida, o seu ministério, o seu trabalho, e ele faz referências a Deus. É como se fosse uma parábola. Vamos ver Jesus Cristo dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Talvez se lembrando de Davi, vamos fazer algumas alusões. Vamos lá. Talvez ele se lembre. Ele diz, olha, o bom pastor dá a vida. Davi literalmente arriscou, mas eu vou dar a minha vida, eu vou entregar a minha vida por amor às minhas ovelhas, por amor ao meu povo, àqueles a quem o meu pai me entregou. Então, quando nós olhamos tudo isto, nós vamos ver que quando há um ensinamento, há uma relação entre o que se faz, entre o que se vive e o que se mostra, o que se apresenta. Então nós vemos aqui. Então não era um mero poeta, ele não era um mero poeta, era um poeta que sabia extrair do seu espírito, da sua alma, as palavras mais tocantes naquilo que ele fazia. Por quê? Porque era um homem que era totalmente dependente de Deus, totalmente dependente da graça de Deus. Sabia que de um simples cuidador de ovelha, agora ele tinha uma nação inteira para reger e ser o pastor de Israel, vamos assim dizer. Quando olhamos para a sua terceira característica, ele diz como adorador. Tá? Hoje em dia, nós falamos muito sobre essa palavra adoração, adorador. Mas vamos olhar para Davi de novo. Veja, era um adorador, era um jovem que tinha características. Ele não era um mero tocador de harpa, ele não era um mero cantor. Quando alguém vai falar com Saul, e ele fala assim para Saul, Saul, eu tenho visto um dos filhos de Jessé. Veja, é um rapaz sisudo, é um rapaz sério, ele é um rapaz, ele toca bem,
sabe? Ele toca bem. Ele não é só um instrumentista, não é só toim, 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 tonhão, tonhão, tonhão. Não, ele toca bem, toca bem. Mas o principal, no fim da lista, ele diz assim, e o Senhor é com ele. É aqui que nós chegamos. Ele não era apenas um músico, sabe? Ele não tinha apenas o dom de tocar um instrumento, de tanger um instrumento. O que Davi tinha? Davi tinha unção. Veja a diferença de um mero instrumentista para um músico que tem unção. Qual é a diferença? Veja, Saul, num determinado tempo, agora ele se vê perturbado por um espírito maligno. Ele se vê perturbado. E não tem como, não tem o que se faz para se livrar. E quem vem para tanger a harpa? Quem vem? Davi. Davi vem e toca. Quando ele vai tanger a sua harpa, quando ele vai tocar o seu instrumento, Saul se sente em paz, livre, liberto, tranquilo. Veja, não era apenas uma música, mas a unção que estava sobre a vida de Davi. Talvez nós hoje nos consideremos até adoradores, mas nós precisamos não sermos mais do que um mero adorador, mas termos uma unção de Deus sobre a nossa vida, que ao tocarmos, ao cantarmos, ao pregarmos, ao citarmos, recitarmos, ao conduzirmos, a unção de Deus se manifeste. Paulo disse assim, veja, eu não vou até vocês com palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. É uma diferença muito grande quando nós vamos apenas com os títulos. Quando nós vamos apenas com os títulos. É diferente. Ele diz, eu vou a vocês com palavras persuasivas, eu não vou até vocês com palavras, mas com o poder de Deus, com a unção. Veja, quando o líder ele é ungido, ele não é só um líder, mas ele tem uma unção de Deus sobre a vida dele. Olha aí, vitórias, edificações, restaurações, e ele faz o principal, ele traz Deus para o meio do povo, ele traz Deus para o meio do seu povo. Ele não é apenas um recitador, um proclamador, um pregador, não, ele sabe fazer aquela aplicação pessoal que vai tocar, a unção vai tocar, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, vai tocar no coração, a unção, aquela palavra vai mudar, vai converter, vai transformar, tá bem? E quando nós falamos de adorador, quantas pessoas se acham, se consideram adoradores, tá? Mas é só adoração, é só uma voz bonita, é mais uma voz bonita, é mais um CD, sei lá como que é gravado hoje, como que é vendido, é só mais um na multidão. Mas veja que a unção, quando Davi chegava, até o espírito que atormentava Saul ia embora, por causa da unção de Deus. É na unção divina, diz a música, né? É na unção divina, é na unção de vida, é na unção, é na presença de Deus na nossa vida. Então nós falamos aqui do rei Davi, falamos aqui então Davi como rei, Davi como poeta e Davi como adorador. Depois nós vamos no ponto de número 2 da lição, vamos falar sobre o seu filho Salomão, também rei, né? Rei, construtor e também um sábio escritor, tá? Até nós chegarmos ao desfecho da nossa lição na questão da desobediência. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Veja, então agora vamos falar sobre Salomão. Salomão também, veja, como seu pai, rei. O seu nome quer dizer paz, segundo a lição. Quando olhamos para o reinado de Salomão, nós vamos ver que Salomão teve o reinado mais tranquilo de todos os tempos, mais tranquilo de todos os tempos. Porém, veja, como eu disse, nós vamos sempre olhar alguma coisa fora, não fora, mas fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Vamos olhar. Veja, a lição nos diz que o seu reinado só não foi maior na questão da paz, só não foi mais relevante a questão da paz. Por quê? Por causa de seus pecados.
por causa dos seus pecados. Como eu disse, muitas vezes, elogios ou determinadas situações que nós temos na nossa vida, ao invés de nos trazer benesses, coisas boas, nos trazem problemas. Por quê? Veja, um homem inteligente, e a sabedoria de Salomão, ela transpôs mares, sabe? Ela transpôs terras, montes, vales, mares, chegou até, né? Conta-se a história de que a rainha, uma rainha africana veio ter com Salomão, veio falar com ele, e quando chega na porta, eu vou lembrar do nome, se eu não me lembrar, me desculpe, minha cabeça está ficando um tanto quanto. Veja, ela vai conversar com ele, e alguns dizem que ela leva um vaso de flores para ele. E pergunta para ele se essa flor ela é natural ou artificial. Salomão, lógico, cônscio de sua sabedoria e de que ninguém viria conversar com ele só porque, não, iam prová-lo, iam testá-lo, iam fazer de tudo, né, para buscar aquilo que se falava dele. Ela já chega na porta do palácio e acha que são príncipes sentados à porta do palácio de Salomão, mas não eram príncipes, eram os pedintes, vamos assim dizer. E ele fala para ela, coloca o vaso aí, vamos dar uma volta, vamos conversando. E eles vão conversar, eles vão conversando, e ele vai expondo. Né? Quando volta, vamos diminuir a história, ele prestou atenção. Por quê? Algo natural vai atrair os insetos, principalmente as abelhas. E o artificial não atrai nada, a não ser poeira e sujeira. Né? E assim nós trazemos também para a vida espiritual. O que é natural, o que é espiritual, atrai coisa boa, fecunda, prolifera, aumenta, cresce, produz. E o que é antinatural só junta poeira, só dá trabalho. Tá bem? E o que acontece? Ela elogia disso, não é a metade, né? Não é a metade do que me disseram acerca da sua inteligência, Salomão. E isto, Salomão, obviamente, também com a questão de se fazer alianças políticas, Salomão vai desobedecer a Deus. E qual o pecado de Salomão? O pecado da mistura. Por que, irmão Maurício, da mistura? Obviamente, quando nós olhamos, é um homem que tem aí 1000 mulheres, né? Aí vamos dividi-las aí em 700 mulheres, depois 300, né? Aqui nós temos as princesas, aqui nós temos as concubinas, o total é de 1000. Tá bem? Até aí é anormal? É anormal. Eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer não. 1000 mulheres é um número bastante grande. Mas o problema, veja, o problema todo, se eu for adiantar o carro, como eu sempre digo, passar o carro na frente dos bois, não é que Deus não queria mistura, não é que Deus não queria, abominasse esse negócio, né? Como nós vemos aí, falamos em algumas aulas passadas aqui sobre segregação, sobre isto, sobre aquilo, sobre separação, distinção, uma raça achar-se superior à outra. Não era nada disso. Deus queria o quê? A pureza na questão vamos chamar na questão da religião, vai? Vamos chamar de religião. Deus queria uma adoração perfeita. Vamos chamar de religião. Então, aqui não era uma questão racial, não era uma questão financeira, não era uma questão... não. Simplesmente, o que acontece? Veja, a partir do momento em que Salomão começa a se envolver demais, ele faz o quê? Né? Se eu adiantar na questão da desobediência, ele começa a absorver costumes, práticas e os deuses pagãos. Quer dizer, agora Deus já não é mais... Porque quando nós olhamos para Deus, Deus ele é exclusivista na questão da adoração. Deus não divide eu e você com ninguém. Deus é exclusivista.
ele é inclusivista na questão de receber todos para a salvação, de amar a todos. Mas na questão da adoração, nosso Deus, ele é um Deus exclusivista. Vamos colocar aqui, vai. Por que exclusivista? Não na questão exclusiva, na questão ruim ou, sei lá, perniciosa da palavra. Mas Deus simplesmente não aceita mistura, não aceita mistura. Se nós olharmos até na questão da plantação, da agricultura judaica, o Moisés sempre dizia assim, olha, você não vai semear o seu campo com dois tipos de semente, você não vai coser uma roupa com dois tipos de panos, você não vai guardar o vinho novo em odre velho, e assim sucessivamente. Quer dizer, havia esta questão, mas um ensinamento maior, porque um iria estragar o outro. Essa era a questão, um iria estragar o outro. Então, o reino de Salomão só não é mais próspero na questão da paz, por quê? Por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Não é que ele era um homem lascivo, ou que, sei lá, não conseguia se controlar nesta questão, mas politicamente ele foi se misturando, ele foi trazendo adoradores de Astarote, adoradores de Baal, adoradores de vários deuses pagãos. E isto, o que acontece? Mesmo que o rei tenha a consciência suficiente de não se misturar, ele tem que saber que tem um povo atrás dele. É por isso que Paulo diz assim, Paulo diz assim, se eu comer carne e escandalizo o meu irmão, eu não como. Por quê? Se eu faço, talvez eu tenha consciência suficiente para fazer e não me contaminar, não estragar a minha vida. Mas outros já não têm essa consistência, essa fortaleza, essa estrutura e acabarão sendo destruídos. Eles vão acabar caindo, eles vão acabar saindo da presença de Deus, vamos dizer assim, tá bem? Então, veja, por causa dos elogios da inteligência, da sabedoria de Salomão, nós vamos vê-lo aí fazendo vários acordos, vários compromissos políticos que trouxe a ele a infelicidade de desobedecer a Deus, tá bem? Agora vamos para a área da construção. Dentro também, aqui veja, enquanto o pai era poeta, Salomão era construtor. Na questão da construção, nós vemos que ele leva 7 anos para construir, está na lição. Ele leva 7 anos para a construção do templo, do tabernáculo fixo, né? Do templo, o nome é Templo de Salomão, então por isso. Tá bem? 7 anos para a construção. Porém, veja, apesar de toda a sua inteligência, sagacidade, toda a sua perspicácia, tudo aquilo que Salomão tinha de interessante na área moral, veja, ao executar algo para Deus, ele não usa os seus padrões, ele vai buscar os padrões de máxima excelência estabelecida por quem? Por Deus. Ora, quando nós olhamos Moisés, quem dá as medidas da arca para Moisés? Moisés não a faz do jeito que ele quer. Quando nós olhamos para o templo, nós vamos ver que há medidas. Quando nós olhamos para vários edifícios em que Deus vai, vamos dizer assim, habitar com o seu povo, manifestar a sua glória, todas elas são feitas segundo o padrão de Deus. Tá? Então, prestemos atenção nisso. Como construtor, devia ser um homem de uma inteligência soberba, grande, maravilhosa, mas nunca faz nada segundo a sua própria vontade. Nunca. E todas as vezes que ele fez isso, infelizmente, ele caiu na questão da desobediência. Mas a construção do templo, os padrões de máxima excelência estabelecidos, não somente na questão, mas também em tudo, os materiais eram os melhores, tudo aquilo que foi empregado, os funcionários eram os melhores. Veja que até aqueles que deveriam ser os construtores ou que fossem burilar peças, fazer peças, construir utensílios para o templo, todos eles eram
capacitados pelo Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então, eles faziam, na hora de fazer lá, o menorá. É uma peça inteira, ela não tem emenda. Você vai ver ali uma haste central, mais 6 hastes, mas não tem junção, não tem emenda, não tem. É uma peça só. É uma coisa extremamente bem elaborada, bem feita. Quando olhamos para todas as peças, né, as rendas de ouro que estão ali em volta da mesa dos pães da proposição, do altar de incenso, até a feitura a tampa do propiciatório, era uma peça única, completa, né, onde tinha ali a representação dos seres celestiais, não uma representação corporal, tá? Porque isso também não é permitido por Deus. Mas lembrava-se 2 asas, 2 pares de asas se encontrando. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós prestamos atenção na excelência estabelecida por Deus. Então, veja, Salomão ele não só procurou a excelência em alguma, mas em tudo que ele foi fazer no templo, tudo que ele construiu, tudo que ele fez. E ficou tão bem feito que quando nós olhamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, os versículos 14 a 15, ou antes disso também, nós vamos ver que Deus ficou tão satisfeito que a glória de Deus, ela enche o lugar e não houve espaço nem para os sumos sacerdotes, nem para os sacerdotes, ou para o sumo sacerdote, e nem para os sacerdotes todos tiveram, porque a casa é minha. Deus se agradou tanto daquilo que ele fez. Tá bem? Guarde bem isso. Deus se agradou tanto do que ele fez aqui, que não houve espaço para os homens. Então, como construtor, ele busca a excelência, a sua sabedoria, a sua inteligência. Aquilo que ele tinha com Deus fez com que ele buscasse um padrão máximo, sabe? A perfeição, onde ele conseguiu chegar. O máximo que ele poderia fazer, ele fez. Tá bem? Ninguém poderia falar para ele, você fez de qualquer maneira, você não se esforçou tanto. Não, ele fez, ele procurou fazer. Tá bem? E quando nós falamos de escritor, nós estamos falando também do homem mais inteligente do mundo, o homem mais sábio do mundo, e seus escritos são referências até hoje. Até hoje, tudo que se vai dizer, tudo que vai se falar, até os poetas, os grandes poetas, fazem referência, se não fizeram ao nome de Salomão, fazem referência pelo menos aos seus escritos. Tá bem? Porém, eu quero voltar para ligar ao terceiro ponto que nós vamos falar sobre a desobediência. Veja, Salomão fez tudo tão perfeito e Deus se agradou de uma tal maneira que não houve lugar. Porém, o duro é que sempre existe este porém, este mas, este contudo, este entretanto. E isso acontece quando nós não vigiamos, quando nós não paramos para prestar atenção. Às vezes nós ficamos tão satisfeitos com o que fazemos que nos esquecemos de vigiar. E Salomão, infelizmente, não vigiou. Ponto de número 3, a divisão do reino. Tá bem? Então, por que a divisão? Foi por causa da desobediência de quem? De Salomão, fazendo o quê? Se misturando com os outros povos. Tá? Uma parte disso nós já falamos. Então, a divisão ela vem por quê? Por causa dos costumes pagãos, das práticas pagãs e dos deuses pagãos. Infelizmente, agora, Salomão já não é mais tão novo e já velhinho, né, mais de idade. Ele cede facilmente ao pedido de suas mulheres. Né? Teve uma que disse, posso trazer o meu santinho, Salomão? Ele falou, pode, não tem nada, traz o seu deusinho. Irmãos, foram 2 navios gigantescos para trazer a estátua. Imagina o tamanho desta escultura, imagina as proporções desta estátua. Então ele simplesmente foi cedendo. Por quê? As forças, talvez, né? O coração já amolecido pela idade, né? Tem o coração de filho, tem o coração de pai, tem o coração de vovô. Então, aqui, infelizmente, o paganismo foi tomando conta.
E Deus, que é exclusivista, ele não aceita dividir a sua glória com outros deuses. Ele não, simplesmente não aceita dividir a sua glória. Ou você adora a Deus ou você adora a Mamon. Tá bem? Então nós temos aqui por que aconteceu a divisão. Porque esses costumes, essas práticas, esses deuses, não ficou só dentro do palácio de Salomão. Não, isso aqui veio para o meio do povo e o povo se tornou idólatra. O povo se tornou idólatra, o povo se tornou pagão, o povo se tornou adorador de outros deuses, e isto irritou grandemente a Deus, grandemente a Deus. E ele havia feito uma promessa, como nós lemos no início da lição, vamos achá-la aqui, né, no versículo de número 11 de 1 Reis, capítulo 11, veja, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve em ti que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Veja que o amor de Deus por Davi era tão grande que ele nem fez isso também no tempo de Saul. No tempo de Salomão. Depois da morte de Salomão, então nós temos a divisão do reino do norte e o reino do sul, tá bem? O reino do sul, ele fica com Jeroboão, tá? São 10 tribos que ficam agora ao norte, as 10 tribos do norte. A capital é Samaria, tá bem? E eles criam 2 lugares de adoração, Betel e Dan. Aqui eles criam 2 por medo, né? Jeroboão com medo do povo ir para Jerusalém, porque já era costume adorar a Deus no templo. O que ele faz? Ele cria 2 lugares de adoração. Betel, que quer dizer Bait, né? Bait, casa, El, Deus, casa de Deus. Betel, casa de Deus. E Dan, que é outra tribo, e aqui ele constrói 2 altares. Porém, esses altares não são para Deus, né? Se eu não me engano, aqui a questão vem dos 2 bezerros de ouro também. Os 2 bezerros que agora são criados. Tá bem? A partir do momento em que o homem começa a perder a visão de Deus na sua vida, ele começa a pensar por ele mesmo. Tá? Ele começa a pensar por ele mesmo. Tá? 10 tribos, tudo bem. Samaria, capital, tudo bem. Betel, Dan, tudo bem. Mas o problema é que ele começa a ficar com medo de perder o povo. E não é assim nos nossos dias. Quantos obreiros, quantos dirigentes têm medo de perder o povo e acabam acrescentando lugares que não são de adoração? Tá bem? Eles vão criando altares nos cultos, eles vão criando teorias, ideologias, pensamentos, doutrinas falsas, a fim de segurar o povo. E nós sabemos que nada disso segura o povo. Tá bem? Jeroboão fez isso. Tanto é que Jeroboão, por causa dos seus pecados, ele primeiro vai para a Babilônia. Ele vai para o cativeiro primeiro. Tá bem? E depois nós vemos no Reino do Sul, nós vemos Roboão, está aqui, a capital continua sendo Jerusalém, o templo continua lá, porém, a estrutura física permaneceu, mas a estrutura espiritual se perdeu. E eles vão também cativos em 586 a.C. para a Babilônia, que ficaram por lá por 70 anos, como nós conhecemos a história muito bem. Tá bem? Tudo isso, então, por causa da desobediência. E a desobediência, nós vemos, eu gostaria de ressaltar, só para nós terminarmos, a questão aqui, a desobediência vem quando nós perdemos a confiança em Deus. Nós perdemos a confiança no nosso chamado, perdemos a confiança no poder das Sagradas Escrituras, no poder de Deus, no amor de Deus, nas promessas de Deus, e nós começamos a inventar modas. Aqui inventou moda, Davi inventa moda, né? Nós temos aí o caso de Davi com Betseba, e outros problemas também que ele teve. Nós temos aqui os grandes problemas de Salomão, né? Já tem até um número, 1000, um problema gigantesco, né? Um problema gigantesco. Nós vemos que, apesar de todo o sucesso, toda a satisfação de Deus, ele acaba, infelizmente, praticando a desobediência. Quando a desobediência vem, tá? E vamos encerrar com isso. Quando a desobediência vem? Quando eu começo a me misturar. Veja, é tudo muito bonito no papel.
Ecumenismo, todos os caminhos levam para Deus. Mentira, mentira. Tomemos cuidado, tá bem? E essas misturas, esses costumes, práticas, esses deuses pagãos, eles começam a fazer parte da vida do povo. Fazendo parte, virão as divisões. E quando o líder não confia em Deus, não tem mais confiança em Deus, ele está confiando só nele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a inventar também outras formas de adoração que não são bíblicas, são esdrúxulas, são heresias. Betel e Dan, 2 nomes até bonitos, porém, não era para Deus, não era para Deus. O que eles criaram ali não era para Deus, era só o medo de não perder o povo, tá bem? E o Reino do Sul, com Roboão, a mesma coisa. Veja, Jerusalém continua a cidade da paz, o templo construído continua lá dentro, mas eles vão presos alguns anos depois, eles vão para o cativeiro. Por quê? Porque não adianta termos uma estrutura física e não termos o principal, a estrutura espiritual e o morador da estrutura que é a presença de Deus. Não adianta nada disto se a presença de Deus não estiver conosco. Moisés olhou para Deus e disse: não me faça subir se a tua presença não estiver conosco. Não me faça levantar um pé desse chão aqui se o Senhor não me garantir que vai comigo. E Deus disse que enviaria um anjo diante dele. Tá bem? Que nós possamos aprender com estes 2 importantes reis, tanto suas qualidades quanto os seus defeitos, e tomarmos cuidado para que determinadas coisas não aconteçam na nossa vida. Amém? Se você gostou da lição, compartilhe, comente, mande para a família, tal. Nos ajude a falarmos, a espalharmos cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nosso Deus nos permitir, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.